Dessa enquete de hoje. Palavra de fé para as nações. Estamos nesse momento entrando ao vivo aqui na Rádio Ouro Branco, o programa Verdade para as Nações, para trazer uma palavra forte da parte de Deus. Então você que está nos ouvindo aí, fique conosco, porque hoje nós cremos que Deus há de falar ao nosso coração. Estamos também entrando ao vivo agora através do Facebook, onde nós traremos uma palavra da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um homem muito conhecido, um general, por nome de Naamã. E o texto que nós vamos ler está no livro de 2 Reis, capítulo 5. E esse texto ele tem várias verdades de Deus para a nossa vida, tem várias informações úteis para nós nos dias de hoje. Vão ser revelados aqui mistérios de Deus nessa tarde através desta palavra. Eu estou aqui ao vivo, são exatamente 13 horas, nós estamos aqui ao vivo na 99.5 FM Rádio Ouro Branco, trazendo esta palavra da parte de Deus, uma palavra muito forte, que vai falar com pessoas aqui, e você que está em casa também nos ouvindo através do rádio, fica ligadinho, porque o que nós vamos falar aqui hoje é algo muito especial. Livro de 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1 diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram todas as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, a esposa de Naamã: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi ele e tomou da sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Amém. Então, caros ouvintes, nós acabamos de ler aqui um texto, uma história conhecida, biblicamente um texto conhecido, que fala-nos a respeito da história de um homem chamado Naamã. Esse homem, como nós acabamos de ler, o texto vai nos dizer que ele era chefe do exército da Assíria. Ele era um homem por demais conhecido, famoso, um homem valoroso. O texto vai nos dizer que ele era um general valoroso, e esse texto ele está nos dizendo que ele era um homem muito respeitado. Então, imagine só comigo o status desse homem por nome de Naamã, um homem muito respeitado, um homem muito conceituado, um general, um chefe, né? Um chefe de tropas. Ele era esse homem por demais conhecido e respeitado, tanto da população como também dos seus superiores, seus líderes. E o que esse homem aqui tem de lição de vida para conosco nessa tarde, né? E nós vamos saber aqui na história que acabamos de ler, que em um certo momento foi recebida uma jovem, uma escrava, e essa menina, essa jovem, ela foi levada chegou a ser escrava e serva na casa desse general, por nome de Naamã. E o detalhe, que essa menina, ela era uma menina descendente dos filhos de Israel. E ela conhecia a fama dos profetas de Israel.
ela sabia que lá em Israel já haviam milagres, já haviam curas, já haviam ocorrido por diversas situações miraculosas. Então, quando ela soube da situação de Naamã, quando ela soube que Naamã estava leproso, ela disse assim: olha, quem dera que Naamã estivesse lá em Israel para que ele fosse curado. Porque se Naamã encontrasse com o profeta, Naamã com certeza seria curado. E aqui eu aprendo a primeira verdade de Deus para a nossa vida. Olha aqui, ó, o primeiro mistério de Deus revelado para a minha vida e para a sua. Não importa se você é pequeno, não importa se você, simbolicamente falando, espiritualmente falando, é uma pessoa simples, mas se você trouxer um testemunho de Cristo, independente se você é grande, você vai estar fazendo uma grande obra. Porque o importante não é se você é grande. O importante é se a obra que eu e você estamos fazendo, a obra, ela é grande. Então perceba, uma simples criança, uma simples jovem, ela trouxe uma novidade. Ela trouxe uma esperança para um homem que vivia leproso. Naquela época, o povo de Israel e os povos daquelas localidades, eles eram conhecidos por saber desta doença, conheciam muito bem esta doença, a lepra, e sabiam que era uma doença altamente contagiosa. E eles sabiam que essa doença ela não tinha cura, senão por um milagre de Deus. E essa criança, essa jovem, ela chega e diz, olha, ela chega para a esposa de Naamã e diz, olha, se o meu senhor, que é o chefe Naamã, o patrão, se o meu senhor estivesse em Israel, ele seria curado pelo profeta. Ele se apresentaria ao profeta e o profeta traria a ele uma solução da parte de Deus. Aqui eu aprendo essa verdade. Não importa se somos pequenos. Não importa se o mundo não valoriza quem você é. O importante é a missão que Deus te deu. Se você está me ouvindo essa palavra agora nesse momento, Deus te deu uma missão lá no lugar onde você está. Deus te deu uma missão lá no seu trabalho. Deus te deu uma missão lá na sua casa. Deus te deu uma missão lá na sua família. Deus te deu uma missão lá na sua escola. E tem alguém lá precisando ouvir uma palavra de esperança da parte de Deus. E Deus vai usar você. É isso mesmo. Você, mesmo pequeno, mesmo simples, mesmo falho, mesmo cheio de defeitos, mesmo sendo uma pessoa que talvez não seja do alto nível, do alto escalão, mas Deus, Ele quer te usar como aleluia. Deus, Ele quer te usar como instrumento de Deus na terra. Olha o que essa criança vai dizer para esse grande homem. Ela chega para a mulher de Naamã e diz, olha, se Naamã estivesse lá em Israel, lá tem homem de Deus. Se Naamã estivesse lá em Israel, ele seria curado, porque lá em Israel, na terra onde eu saí, lá tem homem de Deus. E na mesma hora que a mulher de Naamã, novidade, essa palavra de esperança, quando ela ouviu isso, automaticamente ela correu. E foi lá onde estava o general. E foi lá onde estava esse grande homem. Mas, como o texto diz, olha aqui, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar conosco. Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Olha aí, ó. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha aí. Através de Naamã, Deus deu livramento em guerras. E era este varão homem valoroso. Olha aí. Um homem importante. E quando a mulher de Naamã soube que existia uma esperança para esse grande homem importante, porém, olha o que o texto diz. Um grande homem varão, e era este varão homem valoroso, porém, olha aí, olha esse porém. Olha esse porém
que coloca numa situação complicada a Naamã. Olha esse porém. Porém, leproso. Ele era um grande homem, chefe de exércitos, rico, um homem que todos desejavam ser como ele. Mas o detalhe da vida dele, olha o que ele era. Porém, ele era leproso. Não adianta ter tudo que o mundo oferece e ser leproso. De que adianta ganhar tudo se você é leproso espiritualmente falando? De que adianta ter tudo? Olha aí, Naamã tinha tudo. Um grande homem, poderoso, chefe de exércitos, rico, um homem que todos que olhavam para ele diziam: eu quero ser que nesse cara. Mas olha o detalhe, Naamã era leproso. De que adianta? Reflita comigo nessa tarde. De que adianta ter tudo, mas quando você olhar para você mesmo, saber que existe uma lepra na sua vida? Pastor, não estou entendendo o que significa isso. A lepra simboliza o pecado. A lepra simboliza o pecado. Quando o pecado está presente na vida de alguém, a lepra está lá, instaurada, enraizada, e não tem como tirar essa lepra. Não é algo que sai assim, que você diz: olha, eu vou tirar a lepra. Não é você que tira. Perceba comigo, essa doença, a lepra, ela não tem cura. Não tinha na época. Na época não havia nenhum tipo de remédio que funcionasse. Somente o milagre de Deus. Naamã era um grande homem, mas, porém, leproso. Nós lutamos, buscamos, tentamos ser grandes homens nessa terra, tentamos ser mulheres renomadas, talvez. Você talvez está me ouvindo agora. Você quer ter uma vida estável, uma vida boa. Mas a reflexão que nós trazemos da parte de Deus nessa tarde para você é essa. Queira isso, sim, mas queira tratar primeiro a lepra. Porque na hora que alguém está leproso, não é os seus bens, não é o seu dinheiro que vai tirar aquela lepra. Olha aí, Naamã. Olha aí o que aconteceu com esse homem chamado Naamã. Segunda verdade, vamos lá, ó. Seguindo o texto, pode acompanhar conosco aí. Segundo Reis, capítulo 5. Pode acompanhar conosco. Uma leitura bem interessante que tem verdades de Deus para a nossa vida. Olha aí, ó. E disse a esta senhora, a sua senhora, a menina lá, a serva, falou para a esposa de Naamã e disse: olha, lá em Israel tem solução. E é essa mesma palavra que nós viemos trazer nessa tarde. Em Deus está a solução. Naamã era um homem leproso. Mas olha o que o texto diz. A menina chega e diz: olha, ainda tem jeito. Naamã está leproso. Todo mundo está dizendo que não tem mais jeito. Mas olha aqui essa menina, essa jovem, serva de Deus. Olha o que ela diz: ainda tem jeito. Ainda existe jeito, ainda existe uma solução. Olha aí o que o texto está dizendo. E a esposa de Naamã, quando ouviu isso, correu, foi lá onde Naamã estava e disse: olha, eu tive uma notícia. Eu tive, nesse momento, recebi uma notícia, uma palavra de esperança. Olha aí. Uma palavra de esperança eu tive. Aquela menina que veio de Israel, ela falando para Naamã. Aquela menina que veio de Israel, ela falou que lá em Israel
tem um profeta lá, tem um homem de Deus lá. E ela falou que se o senhor estivesse lá, o senhor seria curado. E ela falou que se o senhor chegasse a estar lá diante do profeta, o profeta de Deus tem a solução para a sua vida. E Naamã, quando ouve essa notícia, eu creio que Naamã, em seu coração, arde naquele momento uma chama de esperança. Naamã, um homem que era valoroso, um homem inteligente, um homem estratégico, um homem rico, um homem de condições financeiras. Olha o que nesse momento Naamã fica apreensivo e diz: olha, como é isso? E ela fala: lá em Israel tem um homem de Deus lá, ainda tem jeito. E às vezes, ouvintes, o que nós precisamos ouvir é uma palavra como essa. Tantas pessoas apenas nos desanimam, é ou não é? Tantas pessoas, quando você conta um projeto seu, um sonho seu, uma esperança de dias melhores, a pessoa levanta e diz: olha, não vai dar certo isso. É ou não é? Você conta seus projetos, você está precisando de uma palavra de ajuda, mas alguém chega e diz que você está acabado, que você está destruído. Mas saiba de uma coisa, essa não é a palavra de Deus para a sua vida. A palavra que Deus tem para você não é essa. A palavra que Deus tem para você é: ainda tem jeito. Ainda há esperança para a sua vida. Isso é o que Deus fala. O que o mundo diz é que não tem mais jeito. E isso, queira ou não queira, desanima. Se você der ouvidos a essas palavras, você vai ficar desanimado, você vai desistir de tudo, você vai parar a sua vida, você vai parar de ir para a igreja, você vai parar a sua caminhada. Por quê? Porque essas palavras, elas nos afetam. Você pode dizer: pastor, eu não dou atenção a isso. Mas queira ou não queira, essas palavras, elas batem como um martelo bate numa pedra. E se você ficar ouvindo pessoas negativas, uma hora você vai dar atenção a elas. Tem um ditadozinho que as pessoas dizem: olha, me diga com quem tu andas, que eu direi quem você é. Por quê? Porque as palavras, elas afetam a cada um de nós. Se você andar com uma pessoa negativa, você vai ficar negativo também. Se você andar com uma pessoa que não tem fé, você vai duvidar de tudo. É assim. Naamã estava desacreditado. A esposa de Naamã estava desacreditada de tudo. Eles achavam que não tinha mais jeito. Mas um dia chegou uma menina lá de Deus. Oh, glórias! Um dia chegou uma pequenininha, uma criança, uma simples serva. E ela disse: olha, eu conheço um Deus. Glórias a Deus, aleluias. Ela disse: eu conheço um Deus. Eu conheço um lugar lá em Israel. E nesse lugar existe um homem de Deus. E nesse lugar existe um profeta. E tem mais: se o meu senhor, se Naamã for lá conversar com esse homem, ele vai ser curado, porque lá tem homem de Deus. E quando a mulher de Naamã ouviu essa palavra, o coração dela se encheu de esperança. E quando Naamã ouviu essa palavra, Naamã também foi impactado por uma palavra de esperança. E o que nós estamos precisando nessa vida, ouvintes, nessa caminhada que nós temos, que é dura. É uma caminhada dura, é um caminho espinhoso, mas uma palavra de fé às vezes te levanta. Uma palavra de fé no momento da adversidade faz com que você erga a cabeça e volte a caminhar. É verdade, uma palavra de fé, ela vai levantar a vida de muita gente. Talvez você esteja me ouvindo agora pelo rádio, talvez você esteja me ouvindo agora pela internet, talvez você esteja me ouvindo agora pelo canal no YouTube, onde nós vamos lançar esse vídeo. Aleluia! Saiba de uma coisa: aonde essa palavra chegar, a palavra de Deus, ela sempre chega com esperança. A palavra de Deus, ela não chega com
ponto final. A palavra de Deus, ela sempre chega com continuidade. Porque o ser humano diz: acabou, morreu. Mas a palavra de Deus, quando chega, diz: aquele que está em Cristo, ainda que morra, ainda que se acabe, viverá, viverá. Aleluia. Tem alguém precisando ouvir essa palavra? Ei, quem dá a última palavra na sua vida é Deus. É Deus. Glórias a Deus. Compartilha aí. Compartilha esse vídeo aí. Em nome de Jesus, compartilha aí. Porque alguém vai ser tocado por essa palavra. E você que está compartilhando aí, você vai ser um instrumento de Deus para essas pessoas. Ei, tem alguém precisando ouvir isso. A última palavra de Deus. Olha o que aconteceu com Naamã. Naamã estava desacreditado. A mulher de Naamã não acreditava mais que tinha jeito. Mas chegou uma menina e disse: olha, tem jeito sim. Pode não ter jeito para o senhor, mas tem jeito sim, porque lá onde eu morava, eita, lá onde eu morava, lá em Israel, lá tem homem de Deus. Se o senhor for lá, o senhor vai ser curado. E Naamã olhou assim para ela e disse: tem? E a esposa de Naamã olhou para ela e disse: tem jeito mesmo? É sério isso? Isso existe mesmo? Da mesma forma, muita gente, quando a gente está pregando a palavra, que diz: olha, Jesus cura, liberta, batiza, transforma, renova, enfim. E as pessoas ficam: rapaz, isso aí é verdade mesmo? Isso aí acontece mesmo? Claro. Se eu estou aqui é porque acontece. Por quê? Porque aconteceu comigo primeiro. Se eu estou aqui é porque Deus transformou minha vida. Se eu estou aqui é porque Deus transformou a minha história. Se eu estou aqui é porque Deus me curou, me libertou, me salvou, trouxe vida onde não havia vida. Eu era um leproso, assim como Naamã, mas eu já estou aqui. Por quê? Porque teve jeito, ainda tem jeito. Não se dê por vencido. Não se dê por derrotado. Ouça a palavra que vem de Deus. Ainda que não venha de um grande. Porque às vezes você espera que venha um grande profeta. Às vezes você espera que venha alguém flutuando numa nuvem, nem pisa no chão. E às vezes Deus está usando um pequenininho do seu lado para falar com você. Olha o que a criança falou. A jovem disse: sei lá, em Israel tem um homem de Deus lá. Se ele for lá, ele fica bom. A mulher de Naamã correu lá e disse: ei, Naamã, tem jeito ainda. E ali se acendeu no coração de Naamã uma esperança. Eu vim trazer uma palavra da parte de Deus para alguém que está me ouvindo aí agora. Talvez as suas esperanças estejam acabadas. Talvez as suas esperanças estejam destruídas. Talvez você tenha levantado hoje e tenha dito: meu Deus, o que será de mim? O que será de mim? E Deus está falando contigo nesta tarde. Essa lepra, ouça isso, essa lepra ainda tem solução. Essa lepra ainda tem solução. A última palavra é de Deus. Ainda existe homem de Deus na terra. Procura. Procura. Naamã ouviu a notícia: olha, existe jeito. Existe solução. O que Naamã fez? O que Naamã fez? Correu atrás. Você está ouvindo agora a palavra. E a palavra é essa, que ainda tem jeito. Só que esse jeito, essa solução, não vai chegar se você ficar aí, deitado.
se você ficar aí de braços cruzados, se você ficar aí só se lamentando da vida, ei, levanta, toma uma atitude, busca Deus, vai na igreja hoje, fala assim, olha, hoje eu vou na igreja. Ah, fulano de tal não vai, não importa, vai você sozinho. Quer dizer que se o outro não quiser ir para o céu, você não vai não? Quer dizer que se o outro quiser ir para o inferno, você vai seguir ele? Quer dizer que se alguém não quer saber de Deus, você vai junto? Porque tem alguém da sua família, talvez seu marido não quer saber de Deus, talvez sua esposa, talvez seus filhos, talvez alguém. Ei, faça a sua parte. Faça a sua parte, porque Deus ele vai fazer a parte dele. Mas eu e você, a gente tem que tomar atitude. Você está aí se lamentando, meu Deus, é tanto sofrimento, é tanta agonia. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo para mudar? Você está buscando a Deus? Você está procurando uma igreja? Você está buscando a palavra de Deus? Você está correndo atrás do milagre? A menina chegou lá e disse, olha, Naamã, existe solução. Só tem um detalhe. Lá em Israel, o senhor tem que ir lá. O senhor tem que tomar uma atitude. Aqui não, mas lá tem. Eu quero te ver hoje na igreja. Você que está me ouvindo, eu quero te ver hoje na igreja. Se você puder. Eu quero te ver hoje tomando uma atitude. Entregando sua vida a Cristo. Tome uma atitude. Ou você quer ficar com essa lepra aí o resto da vida? Até quando vai aguentar sofrer? Até quando vai ficar com essa lepra aí? Essa agonia? Essa perturbação? Tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem uma vida perturbada. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que tem uma vida cheia de complicações na sua família. Pessoas que veem vulto. Pessoas que ouvem vozes. Pessoas que sentem cheiro de cigarro, de bebida dentro de casa. Pessoas atribuladas. E Deus está dizendo, tome uma atitude. Saia dessa lepra. Larga. Ainda existe homens de Deus. Mas a atitude de sair do meio da sujeira é sua. A atitude de dizer, não vou ficar nessa condição mais, é minha e sua. Somos nós que damos o primeiro passo. Você está ouvindo agora a palavra de esperança, que ainda tem jeito. Mas só vai acontecer alguma coisa se você se levantar dessa cadeira aí. Se você se levantar desse leito. Se você se levantar dessa situação que você está e tomar uma atitude e dizer, a partir de hoje eu vou procurar uma melhora. A partir de hoje eu vou procurar a palavra de Deus. A partir de hoje eu vou procurar uma igreja. A partir de hoje eu vou seguir a palavra como ela é. Aí sim haverá resultado. Você quer o quê? Quer passar a dor no momento ou quer ser curado por inteiro? Deus tem a solução. Tu queres o quê? Remediar um sintoma? Ou você quer ser curado de uma vez por todas? Eu estou te dando aqui a solução. A solução. Isso aqui que eu estou te dando é a solução. Não é um remédio para passar a dor e daqui a pouco aparecer de novo. Isso aqui é a solução. Quer resolver tudo? Quer estar bem? Quer ter paz? Quer saber que quando você morrer o seu nome estará escrito no livro da vida? Só tem um caminho, amigo. Jesus. Está procurando na droga? Não vai achar. Está procurando nas farras? Não vai achar, porque não tem.
Só tem paz em Jesus. Você pode fazer 1000 curtição. Todas elas vão acabar. E quando elas acabar, você vai estar no lixo de novo. Porque o prazer do mundo, ele tem prazo de validade. Se vence. Acaba muito rápido. Não vale a pena. Não vale a pena. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse isso. Eu estou pagando pelos meus erros. Não vale a pena. E eu disse, é verdade. E eu disse assim, olha, que isso sirva pelo menos de lição, para que não aconteça novamente. Porque realmente, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena trocar as coisas de Deus por um momento de prazer. Não vale a pena, porque o prazer do mundo acaba muito rápido. Acaba muito rápido. E quando acaba, você se encontra na depressão, no lixo, na angústia, abandonado por todos. E Deus não quer isso para a sua vida. Aleluias. Deus tem algo melhor para você, Naamã. Deus quer curar essa lepra. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus sabe o seu coração. Deus sabe o seu coração, que você é uma pessoa boa, uma pessoa que procura Deus, mas só que tem uma lepra na sua vida que tem que sair. Se não sair, tu vai morrer. E Deus não quer isso. E Deus não quer isso para você. O Pai, Ele quer o bem do seu filho. Você é uma pessoa valorosa. Você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa boa. Deus tem um projeto com você. Mas existe uma lepra. E ela tem que sair. Ela tem que sair da minha vida, da sua vida. E só tem um que pode tirar essa lepra. Jesus, o Nazareno. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tomar uma atitude. A lepra tem jeito, se houver uma atitude. A lepra tem jeito, se houver uma atitude. Se não tomarmos uma atitude, a lepra vai ficar lá e ela vai aumentar. E cada vez que essa lepra aumenta, ela vai cobrindo o corpo por completo. E vai chegar um momento que vai cobrir tudo e que a pessoa vai morrer. Mas Naamã não esperou isso acontecer. Quando ele soube da notícia, a menina chegou para ele e disse, olha, tem jeito. Ele perguntou aonde? Ela disse, lá em Israel. Tem um homem de Deus lá. Tem um homem de Deus lá, Naamã. Lá em Israel. Quer ser curado? Vai lá. Levanta, vai lá. Deus está falando com alguém aqui, ó. Levanta. Vai lá. Vai lá na igreja. Procura um homem de Deus. Tem jeito. Aleluias. E Naamã foi. Quando Naamã chega lá, o profeta nem saiu para atendê-lo. Olha aí, ó. Pode acompanhar conosco. 2 Reis 5. Versículo 10. Então Eliseu, o profeta, lhe mandou um mensageiro. Olha o que aconteceu. O profeta Eliseu mandou um mensageiro lá.
dizendo, vai, dizendo para Naamã, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão, e a tua carne tornará e ficarás purificado. A solução de Deus chegou. A solução de Deus chegou. Mas olha o que aconteceu. Naamã, quando ouviu isso, ele ficou indignado. Naamã ficou com raiva. Ficou aborrecido, ficou chateado. Por quê? Porque ele ouviu uma direção de Deus, só que não era aquilo que ele queria ouvir. E aqui eu aprendo outra verdade de Deus forte. Deus nunca vai falar aquilo que você e eu queremos ouvir, só para agradar. Deus só vai falar aquilo que nós precisamos ouvir. Se é mais legal, se é mais bonitinho, Deus não vai falar só para lhe agradar, não. Deus não vai falar só para me agradar, não. Deus vai falar a direção certa, que tem uma solução. E detalhe, aquilo que você precisa. Só que na hora que a gente escuta aquilo que a gente precisa, sabe o que acontece? A gente fica indignado. A gente não gosta. Ah, eu não queria que fosse assim. Eu não gostei dessa palavra. E eu te pergunto, quando você vai no médico e você chega lá com uma doença terrível, e você diz, doutor, conta a situação, e ele passa lá, ele pergunta se você gosta do remédio. Ele pergunta, você gosta do gosto daquele remédio? Ele pergunta. Ele passa a receita, diz, olha, toma aí essa injeção aí, toma aí esse remédio aí. Ele pergunta se você gosta quando dói. Ele não pergunta isso, porque ele não vai lhe dar o que você quer. Do mesmo jeito é Deus. Deus não vai falar aquilo que você quer porque é bonitinho, porque é legal. Deus só fala aquilo que a gente precisa. E aquilo que a gente precisa, detalhe, é o melhor para nós. O profeta disse, olha, vá lá, Deus mergulhe lá, você vai ficar novinho. Sua carne vai ser restaurada, vá lá, você vai ser curado, Naamã. Faça isso. Naamã, quando ouviu isso, ficou com raiva. Ficou chateado. Porque Naamã era um grande homem, imagine só. Imagine comigo a situação. Chega uma autoridade na sua casa. E o dono da casa não saiu para recebê-lo. Ele ficou chateado. Ele mandou um mensageiro, ó, diga a ele que vai lá no rio, dê 7 mergulhos que vai ficar bom. Precisa não ir aí não. Vá lá. Só que Naamã ficou chateado. Poxa, eu pensei que quando eu chegasse na casa do profeta, ele ia sair, ele ia fazer uma oração de fogo. Eu pensei que quando eu chegasse aqui, ele ia fazer um movimento, ia colocar a mão na minha cabeça, ia profetizar, ia sapatear. Eu pensei que ia ter um movimento, mas quando eu cheguei aqui, o homem mandou tomar um banho no rio sujo. Oh, glória. Ei, tu pode não estar entendendo agora o que Deus está fazendo, mas mais lá para frente você vai entender. Você vai entender. Você pode não estar entendendo o trabalho de Deus agora. Por que o rio sujo? Aí Naamã vai dizer, olha, lá na minha região tem uns rios melhores. Tem uns rios lá de água cristalina, eu posso conjecturar. Abana, Farpar, são rios com águas termais. Ai, ai. E o profeta diz assim, vai mergulhar naquele rio sujo ali, ó.
gente tá rindo agora, irmão, mas não é uma situação de rir, não. Imagina, você não tava mandando. O profeta não tava mandando um mendigo tomar banho no rio sujo. O profeta tava falando para um grande homem, um general, um homem rico. Tava dizendo: ó, tome banho naquele rio ali. E o cara ficou indignado. Porque é difícil descer do pedestal. O orgulho, ele acaba com muitas pessoas. Sabia que tem pessoas que não vai para a igreja por causa de orgulho? Porque é orgulhosa? Não dá o braço a torcer para dizer: olha, eu estou precisando de uma oração. Tem pessoas que estão nos ouvindo agora que não tem coragem de mandar o nome para cá, para oração, porque é orgulhoso. Acha que não precisa. Mas está lá leproso. Ei, todos nós precisamos de Deus. Não tem ninguém super poderoso, não. Todos nós precisamos de Deus. Todos. Todos. E ele escuta essa notícia. E já vai indo embora. E Naamã, quando ouviu essa palavra, já foi embora. Com raiva. Ficou indignado. Então, chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram e disseram: olha, o profeta disse por acaso uma coisa difícil para o senhor fazer? Se o profeta tivesse dito: olha, plante bananeira, corra de cabeça para baixo, vá lá, dê 2 voltas no planeta, para o senhor ser curado, suba na montanha mais alta, o senhor fazia para ser curado? Aí Naamã olhou assim para ele e disse: para ser curado eu faria. Então os servos deles olharam e disseram: ele não mandou o senhor dar 7 mergulhos lá? Faça isso. O que custa? E ele ficou olhando e pensando. E em um dado momento ele disse: realmente, eu sei que eu sou um grande homem. Eu sei que eu sou um grande general. Mas se é para salvar minha vida, se é para tirar essa lepra de mim, eu me rendo. Eita glórias. É isso que nós precisamos. Se é para tirar de nós a lepra do pecado, a sujeira, o mal, se é para sermos libertos, olha o que Naamã fez: eu me rendo, eu me entrego. Eu desço agora do meu orgulho e vou lá mergulhar no rio sujo. Porque foi Deus que mandou, e se foi Deus que mandou, Ele se responsabiliza. Não perca sua vitória por causa do orgulho. Não perca sua bênção por causa do orgulho. Não perca sua vitória por causa do orgulho. Tem pessoas aqui que estão precisando ouvir essa palavra. Você precisa pedir perdão para alguém, mas o orgulho é tão grande que não deixa. Mas Deus está falando: a lepra vai sair quando o orgulho também sair. Glória a Deus. E Naamã foi lá, mergulhou a primeira vez, mergulhou a segunda vez, terceira vez, e fez isso por 7 vezes. E a Bíblia diz que na 7ª vez, ele foi totalmente curado. O propósito de Deus não foi 1 vez nem 2, foi 7. Foram 7 mergulhos. Tem pessoas que começam buscando a Deus, vai na igreja um dia, vai 2. Ei, o vencedor não é aquele que começa.
O vencedor é aquele que termina. Talvez tu começou um propósito com Deus, mas o detalhe que não deu certo, sabe por que foi? Tu não acabou. Tu não concluiu. Tu não permaneceu. Cadê você agora? Cadê você agora? Foi para a igreja uma vez e nunca mais. Cadê você? O propósito não é para quem começa. O propósito de Deus, a resposta é para quem termina, para quem permanece. Lá em Apocalipse diz assim, olha, e quem perseverar, e aquele que perseverar, que permanecer, que continuar, até o fim. Até o quê? Até o fim. Será salvo. O segredo não é começar. O segredo é continuar. Que Deus abençoe a sua vida. Esta foi a palavra de fé para as nações de hoje. Uma palavra forte, uma palavra da parte de Deus, uma palavra que vai trazer confronto com os nossos ideais, com aquilo que a gente pensa, mas é uma palavra que dará solução para a minha vida e para a sua. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Compartilhe esse vídeo, porque com certeza tem alguém que está precisando ouvir esta palavra. E você que está me ouvindo,